Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, aproveitar que igual eu falei pra vocês, semana passada foi meu aniversário, né? Pra quem tá curioso aí, né, eu já tenho 42 anos e pra mim é um encerramento de um novo ciclo, então eu vim aqui conversar com vocês porque tem muita gente que quer saber como que eu estou, como que foi a recuperação da minha cirurgia, os procedimentos. Então eu tenho muita pergunta, muitas questões, né? Muita curiosidade, muita gente queria saber como que eu estou hoje. Então eu vim fazer esse vídeo especialmente para vocês, para responder essas perguntas, essas questões, né? De como foi. Para quem tá chegando aqui novo no canal, eu já coleciono suculenta já há 5 anos, já vendo suculenta e envios, a gente tem mais de 1000 envios aí pelo país todo, então já faz um tempo. Antes eu trabalhava em uma serraria e trabalhava aqui com as plantas também, mas faz 1 ano e meio mais ou menos que eu tinha tomado a decisão de parar de trabalhar no outro emprego e ficar só com as plantas. Mas a minha vida deu uma reviravolta de 360 nesse meio tempo, porque quando eu estava cumprindo o aviso para me sair desse emprego, eu tive um AVC isquêmico. Na época a gente não sabia direito o que era, foi muito complicado até descobrir o que era, né? Fiquei internada, tudo. Aí algumas pessoas me perguntam, você teve sequelas? Pessoal, eu tenho uma lesão cerebral, eu fiquei com uma lesão cerebral, uma parte do meu cérebro morreu quando eu tive esse AVC isquêmico, mas graças a Deus os médicos dizem que é um verdadeiro milagre, eu não fiquei com grandes sequelas. O que eu percebo, a principal sequela que eu fiquei, é que às vezes em alguns vídeos vocês podem perceber que às vezes eu esqueço os nomes, então eu tenho um pouco de esquecimento às vezes dos nomes e às vezes eu troco os nomes. Eu penso que eu estou falando um nome, mas na realidade eu falei outro. Então eu fiquei com um pouquinho dessa dificuldade. Tem dias que a língua tá um pouco mais travada do que outros, né? Mas isso é o de menos, né? Perto do que poderia ter sido, isso foi pouca coisa. E na época não descobriram o que causou esse AVC, né? Fez todos os exames, os meus exames são todos normais, eu não tenho colesterol, não tenho triglicéridos, não fumo, não bebo, não uso drogas, nada dessas coisas, tenho uma vida totalmente saudável, então não tinha nenhuma explicação para isso. Depois disso, eu desencadeei uma neuralgia occipital, que é a pior dor do mundo. Sofri muito, porque quando eu saí do hospital já que eu tive o AVC, eu já saí de lá com a neuralgia, mas eu não sabia o que era. E eles falavam que eu podia ter outro AVC a qualquer momento, então foi uma fase muito difícil, muito complicada, mas que graças a Deus passou. E eles não descobriam, os médicos não sabiam aqui na minha região o que era neuralgia occipital, o que era essa pior dor do mundo, que é uma dor horrível, gente. Eu não conseguia levantar a cabeça. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei mais ou menos 2 meses me alimentando, até para comer, eu tinha que comer deitada de lado. Para tomar banho, eu levantava agachada assim, e ia no banheiro, mas era assim, gritando de dor, muita dor mesmo. E para se comover de uma cidade para outra, era só deitada no banco do carro. Foi muito difícil até, né, que eu consegui descobrir, foi eu mesma que eu descobri pelos meus sintomas e pesquisando o que poderia ser, que já tinha descartado tudo, né, que era neuralgia occipital, que é a pior dor do mundo. Pessoal, me desculpa porque aqui não tá um lugar muito bom, o sol tá indo e vindo, pode dar uma diferencinha de cor, porque eu vou deixar aqui pra vocês no termômetro, que eu acabei de tirar foto agora. Aqui na estufa a gente tava com 45 graus agora há pouco, então eu tive que procurar um cantinho aqui na estufa onde já tá pegando um pouquinho da sombra da casa, que diminui um pouco esse calor, que senão o celular desliga, eu não consigo gravar. Então quando eu falo pra vocês, gente, que aqui é muito quente, que
porque eu tô trabalhando num lugar muito quente. Agora eu comprei um termômetrozinho e coloco ali, dá pra ter noção real. Realmente, gente, agora há pouco a gente estava... Hoje é dia... Deixa eu ver que dia que é hoje. Eu não olhei aqui, eu vou olhar dia 24. Hoje é dia 24 de fevereiro, né? Agora há pouco, é 1h da tarde. A gente estava aqui em Cunhel, sul de Minas Gerais, com 45 graus. Aqui dentro da estufa, aqui é onde eu trabalho, gente. É muito, muito quente, né? Então não é pouca coisa não, é exagero mesmo de calor, 45 graus. Por isso que eu tava falando pra vocês a importância de um bom substrato, tudo por causa disso, gente. É muito calor. E voltando ao resumo da história, então eu, na época, né, a gente não sabia o que era, eu consegui descobrir que era neuralgia occipital e consegui tratamento em Alfenas, né, que é com o Dr. Carlos Marcelo, maravilhoso lá. Consegui fazer meu tratamento lá, fiz uma cirurgia, né? Essa cirurgia, gente, eles entram com umas agulhas aqui no pescoço, porque eu tenho neuralgia occipital e também cervicalogia. O que que é? É um problema também na coluna cervical, quando liga aqui o pescoço na cabeça. Então aumenta ainda mais as dores. Essa dor da neuralgia, gente, ela é bem característica, porque ela começa com uma dor queimada na musculatura, depois ela começa a uma dor com fisgadas e por último ela dá choque. Ela é uma dor em choque que dá, no caso meu, era na parte aqui, pegava aqui em cima na minha cabeça, na parte de trás. A minha era só do lado esquerdo. Então eu fiz a cirurgia lá em Alfenas, né? Foi uma cirurgia única. Primeiro eu fiz um bloqueio, que é uma dúvida muito grande que o pessoal tem. Esse bloqueio, gente, eles bloqueiam o nervo para descobrir se realmente é neuralgia occipital ou não. E também, em alguns casos, em casos mais simples, esse bloqueio já funciona como tratamento. No meu caso, não. No meu caso, só passou a anestesia, já voltou a dor. Então, serviu para o médico saber que realmente era neuralgia occipital e que tinha que realmente ser feita essa cirurgia. É uma cirurgia feita por radiofrequência, então eles cortam o nervo e também fazem outros procedimentos ali, né, na cabeça. Quando eu fiz essa cirurgia, gente, até deixei contato, passei o contato para muita gente lá do médico. A única coisa que lá eles têm um tratamento gratuito, mas já é um pouquinho mais difícil de conseguir, né? Na época, no meu caso, como era muito raro, eu até conseguiria a cirurgia partes gratuita, mas ia demorar um pouco e era também com os médicos estudantes, né? E como eu corria muitos riscos, eu não tive coragem não podia esperar também, que era mais 2 meses para frente, e também não tive coragem de deixar para fazer, né, com os estudantes, porque eu poderia ter sequelas muito grandes. No meu caso, como era coluna cervical também, eu corria o risco de ficar sem mexer as pernas, os braços, sem partes do meu corpo poderia parar de funcionar também, era muito complexo. E tanto é que a minha cirurgia foi feita acordada. O que quer dizer isso? Não teve anestesia, somente anestesia bem pequenininha, local, da mínima, porque enquanto ele fincava as agulhas, ele colocava uns choquinhos na minha cabeça para mim falar para ele aonde que estava pegando a intensidade, se não estava sentindo nos braços, nas pernas, em outras partes, tudo isso acordada, porque para não correr o risco de eu perder os movimentos, perder a força, né? Até quando eu voltei no retorno, essa era uma preocupação muito grande dele, se eu tava conseguindo movimentar normal, se eu tinha a força nas mãos, nas pernas normais, porque eu poderia ficar com essa sequela. Na época, a sequela que eu fiquei foi que do lado da cirurgia, esse ombro meu aqui, eu perdi a sensibilidade total entre quente e frio. E o principal, e era ardência, essas coisas assim, eu não sentia. Hoje já voltou bastante,
depois dos tratamentos. A parte de sensibilidade eu não sentia normal, assim, quando relava aqui, era certinho o meio da coluna aqui. A parte direita eu sentia normal, a parte esquerda não, eu não sentia. Por exemplo, aquelas pomadas, é a característica mais diferente para me mostrar para vocês entenderem o que era aquelas pomadas de arnica, né, que a gente passa para sentir, para tirar dores no corpo, que ela arde bastante. Aquilo lá eu não sentia. Hoje eu já sinto um pouco dela aqui nessa região, mas nessa época eu não sentia nada. Eu colocava gelo, as coisas assim, eu não sentia o gelo. Eu sentia relar em mim, mas não sentia a sensação de frio, de quente, eu não sentia. E isso ficou na época. A gente trabalhou com fisioterapia, parte de tirar a sensibilidade, esse tipo de coisa. Voltou um tanto, voltou bastante. Ficou também que eu não podia pegar vento desse lado, conforme o jeito ainda dá. Que dava choques, né, que ficou com os choques residuais, mas graças a Deus nessa parte da neuralgia occipital eu tô bem, graças a Deus. Nunca mais tive aquelas dores de cabeça que eu tinha, né, me recuperei da cirurgia. Por exemplo, na época eu não conseguia nem levantar a cabeça, né, na época que eu fiz a cirurgia. Hoje em dia, graças a Deus, depois de uns 2 meses de tratando, de fazendo fisioterapia, tudo, já recuperei bem, graças a Deus estou bem, né? E nesse tempo também descobri que eu tinha DTM, que é uma consequência junto, e agora por último, que não descobriam que tinham causado tudo isso, porque eu sempre tive muita saúde, de repente virou tudo de pernas pro ar, eu só passava mal. Que eu descobri, gente, a verdadeira causa de tudo isso. Que esse vídeo eu fiz mais, gente, para falar para vocês a respeito disso. Desse problema, que é um problema em parte silencioso, que a maioria da população desconhece ou nem sabe que pode causar tantos problemas de saúde. Que é a apneia do sono. Agora, fazendo check-ups com o neuro, a gente tem que fazer acompanhamento no neurologista por 2 anos, por causa de ter tido o AVC e poder dar novamente. Eu comentei com ele por alto que o meu esposo estava comentando que eu estava roncando muito, que parecia que eu estava engasgando durante a noite. E eu nunca percebi isso. Então ele pediu um exame do sono e eu não tava dando a mesa. Ele pediu há muito tempo atrás, daí ia fazer, né, para voltar nele depois da cirurgia da neuralgia. Eu nem ia fazer o exame. Eu achei que era bobeira, né? Nunca imaginei que eu teria alguma coisa. Foi quando eu fiz o exame e deu, gente. A apneia do sono é grave. Eu tenho apneia do sono grave. A minha é de moderada a grave, mas ele acha que é grave, porque o dia que eu fiz o exame, deu moderada para grave, mas foi o dia que eu tava ótima. Então, as noites que eu sei que eu tava ruim, ele imagina que tava bem pior. A apneia do sono, para quem nunca ouviu falar, não sabe o que é que a gente para de respirar enquanto dorme. Até 5 paradas por hora é considerado normal se você não tiver sintomas. Se você não tiver nenhum sintoma, não precisa ser tratado. Mas se você já tiver sintomas e der até 5 vezes aí, você já tem que começar no tratamento. No meu caso, eu paro de respirar, no exame deu 28 vezes por hora. Mas o médico acha que é muito mais. Porque o dia que eu fiz eu tava super tranquila, super de boa. Foi uma noite que eu dormi maravilhosamente bem. Então é considerado bem grave. O que causa essa apneia? Pode ter vários sintomas. Cada pessoa tem um sintoma diferente. Tem algumas pessoas que têm obstrução no nariz, outras têm na garganta, tem em alguns casos que tem problemas nas amígdalas, daí faz cirurgia. Então tem vários jeitos. O meu caso, ele disse que era genético e que a minha garganta fecha enquanto eu durmo. E quando a minha garganta tá fechando enquanto eu durmo, eu tô tendo 2 tipos de parada. Ele falou que tem 3. Tem a parada que é a parada respiratória, que você para de respirar. Tem 3 tipos diferentes. A parada que o cérebro para,
E a parada é que o cérebro para com a garganta aberta. No meu caso, eu tenho 2 sintomas, dois tipos. Paro de respirar e o meu cérebro para. Então eu tenho esses 2 problemas. Então o que causou o meu AVC foi a apneia do sono, porque eu parei de respirar, faltou oxigênio, né? Faltou oxigenação no meu cérebro, o meu cérebro parou e causou o AVC isquêmico, que essa parte do meu cérebro, uma partezinha pequena lá, ela morreu, né? Dá pra ver, gente, nas ressonâncias. Não precisa nem você ser médico para você olhar e saber que tá errado. É uma mancha branca enorme que parece em cima na cabeça. É do lado direito a mancha. É uma mancha enorme branca no cérebro. Então o que causou o meu AVC foi a apneia do sono. E também desencadeou o restante que eu tive, a neuralgia occipital, a DTM, tudo. E ela causa também aumento de peso, o que mais? Você levanta muitas vezes para ir no banheiro durante a noite. Eu levantava até 10, 12 vezes para ir no banheiro à noite, e eu achava que era problema, que eu queria ir muito no banheiro. E não é, gente. O nosso cérebro é uma coisa assim, uma máquina incrível. Quando a gente tem apneia, que falta o oxigênio, o nosso cérebro produz vontade de você levantar para ir no banheiro, para você poder acordar, né, para respirar, e também muitos pesadelos. Eu tinha muito pesadelo. O cérebro produz esses pesadelos para te chacoalhar, para você querer acordar, porque ele tá falando, acorda aí que eu preciso sobreviver. Até o médico me diz que o que eu menos fazia durante a noite era dormir. Eu tava tentando sobreviver enquanto eu dormia, né? Que de tão grave que era aquilo, de tanto que o meu corpo lutava para sobreviver. O único tratamento que tem, gente, da apneia do sono, no meu caso, é o uso do CPAP. CPAP é um aparelhinho, um compressorzinho que a gente coloca do lado da cama com uma máscara, né? E ele joga o ar forte para dentro da garganta da gente, então ele faz a garganta abrir, tá? Ele não é oxigênio, nada, é o ar normal, só que ele tem a pressão, né? Forte. O meu, a pressão que foi diagnosticada tem que ser 9.0. Ela máxima até 10. A minha 9.0 já deu certo, né? Mas a apneia, gente, é uma coisa muito, muito, muito... silenciosa em termos, porque algumas pessoas, o primeiro sintoma que percebe é o ronco. Ronca muito, muito alto. Você vê que a pessoa tá tentando... Tá aquele meio engasgado. Realmente é engasgado, gente. A pessoa não tá meio engasgada, ela realmente está engasgada, né? Então ela produz hipertensão. Pessoas que têm a pressão muito alta, de repente muito baixa, a pressão não para. Tontura. Eu não tenho tontura. Isso eu não tenho. Mas a minha mãe, em compensação, tem. Quando o médico disse que era genético, ele já quis saber se eu tinha irmãos, que os meus irmãos também podiam ter. Eu tenho um irmão, ele pediu pro meu irmão fazer, mas na hora eu já pensei que poderia ser do lado da minha mãe. Como vocês sabem, o meu pai já é falecido, né? Mas graças a Deus eu ainda tenho a minha mãe. E a família da minha mãe, todo mundo morre de problema de coração. Minha avó morreu super jovem, acordou e voltou a dormir e já morreu. Morreu de manhãzinha do coração. Tenho tias que morreu muito jovem do coração. Tenho outras tias que também têm problemas de coração. E um dos fatores que dá apneia é que ela ataca ou o cérebro ou o coração. Como falta oxigenação, o seu coração fica tentando repor aquilo. Então dá problemas no coração. Minha mãe começou agora há pouco com um probleminha pulmonar, daí eu fui com ela no médico, contei que eu tinha sido diagnosticado, que tinham falado que era, né? Ele no exame do sopro que fez com a minha mãe, ele já falou, olha, sua mãe deve ter também, pode fazer o exame. E fez o exame, realmente a minha mãe tem também. Graças a Deus, a da minha mãe, ela é um moderado, mas é um moderado bem mais baixo do que o meu.
O dela, ela para 15 vezes por hora. Já é preocupante, mas graças a Deus não é tão grave quanto a minha. Mas também já quer tratar, né? E a minha mãe tem tudo isso. Ela tem hipertensão, ela tem a pressão dela mesmo, a hora que é baixa tá alta, ela tem muita tontura, né? Tontura, graças a Deus, eu não tenho. E outros problemas decorrentes. Ela tem problema no coração, algum probleminha fraco, mas tem. Então vai desencadeando aí, né? Então agora a gente vai ter que ficar de olho e tratando. Ela ainda não começou o tratamento dela. Eu já tô fazendo meu tratamento, já faz 2 meses e meio, mais ou menos, que foi diagnosticado que eu tô fazendo o tratamento. O tratamento com o CPAP leva, em média, que o médico me disse, 3 meses para adaptação. Gente, no começo é horrível. Pra mim, foi horrível. Porque por eu ter também desencadeado uma DTM, eu tenho que usar uma placa para dormir e ela é muito larga. Então, essa placa no começo já foi difícil para me adaptar, que eu já me sentia sufocada para dormir. Aí agora eu ainda tenho que usar mais a máscara por cima. Então para mim era bem sufocante, né? Mas graças a Deus eu já estou me adaptando, né? Já estou me adaptando bem já, né? Já senti uma melhora muito grande, já graças a Deus, né? E vamos seguindo com o tratamento. Só que para tratar a apneia do sono, não voltar mais a neuralgia, todos os tratamentos a causa do AVC, todos os tratamentos que eu tenho que fazer, gente, é muito exercício diário que eu sou obrigada a fazer. Eu fazia 2 horas de exercício diária, o médico achou pouco, que não dava, tinha que ser mais. Então eu faço academia, na academia eu tenho que fazer funcional e musculação específica por causa de problemas, né, da coluna e da neuralgia occipital. Tenho que fazer também pilates e agora ele acrescentou mais hidroterapia. Não é hidroginástica, gente, é hidroterapia. Porque a fisioterapia normal, eu não me adaptei muito bem, porque a minha cabeça não pode ser manipulada. Tem uns jeitos de liberação que eles têm que fazer, que quando mexe eu quase morro de dor. Então a minha não pode mexer. Então ele passou essa hidroterapia, que é os exercícios feitos na água, para ajudar nessa parte. Porque se eu não fizer, gente, essa parte dos exercícios que eu tenho que fazer, a neuralgia occipital pode voltar. O médico me disse que se eu fizer tudo certinho, pode ser que nunca mais volte. Mas se eu não fizer, dentro de 1 ano e meio, poderia voltar novamente. Como, se Deus quiser, eu quero nunca mais sofrer aquilo, então eu tento fazer tudo certinho, o que eu preciso fazer, né? É muito desgastante, para falar a verdade para vocês, por isso que às vezes vocês me chamam de manhã, não dá para me atender, porque eu tenho que ir pra academia cedo, que senão depois não dá com esse calor. Então eu chego em casa quase 10 horas todos os dias. Isso que tem dia agora, que é quase o dia todo, porque tem 3 horas para fazer, né? E a hidroterapia em outra cidade, não tem na minha cidade. E tudo pago, gente, tudo caro. Tudo caro. Quando vocês podem me perguntaram muito isso, agora que eu lembrei, a questão de valores, como que foi lá, né? Lá em Alfenas, gente, foi tudo pago, tudo particular, tá? Eu não tinha o dinheiro, parcelei, por isso que eu luto aqui nas vendas, tudo com vocês, porque eu tô pagando ainda meus tratamentos, né? Foi muita coisa, uma em seguida da outra. Para vocês terem uma ideia, eu pago coisa de uns R$4.500 mensais de parcela só dos tratamentos. Fora as outras coisas, né? Só da cirurgia, foram 2 cirurgias, né? Que eu bloqueio, mais a outra cirurgia que foram feitas em Alfenas. O aparelho de CPAP também é pago. É caro também, gente. Mais de R$6.000. Só o aparelho. Fora médico e fora essas outras partes, né? Que é tudo pago, tudo caro. Hidroterapia, caríssimo. Então é tudo pago, né? Infelizmente, né? Mas com a ajuda de vocês, com a ajuda aqui das minhas plantinhas, que graças a Deus eu vinha trabalhando tanto tempo, né? Pra mim conseguir trabalhar com elas, e Deus encaminhou tudo certinho. Eu falo que Deus faz as coisas certas por caminhos tortuosos que a gente não imagina, né?
Pra vocês verem, se eu estivesse trabalhando lá, eu não teria o dinheiro, não teria como pagar o tratamento, porque lá eu ganhava R$1.500 mensais, né? O meu esposo atrapalhou muito o trabalho dele, porque ele teve que ficar muito comigo, muito atrás de mim. Muita época eu não podia me deixar sozinha, né? Então foi meio complicado aí. E graças a Deus, com a ajuda de vocês, né, que tá aqui com a gente, com o carinho de vocês. Então, além das plantas ter me ajudado financeiramente, está me ajudando financeiramente, né, que vai ser mais ou menos 1 ano pagando essa parte do tratamento, esse valor mensal. Mas, e além disso, ainda é o carinho de ter elas, de vê-las aqui, né, de ver cada mudinha crescer. Isso não tem que pague, gente. A gente vê a recuperação das plantas, você cortar uma plantinha e ela criar raízes novas e sair lindas novamente, isso traz forças pra gente, né? Algumas pessoas falam pra mim, ai, Kátia, mas você não ficou triste nesse meio? Ah, e nesse meio ainda teve outro problema. Antes de eu fazer a cirurgia da neuralgia, o neurologista tinha passado para essa dor para mim um remédio chamado carbamazepina, que é para essas dores. Pessoal, eu já tive uma reação alérgica tão grande, mas tão grande, que eu quase morri. Não foi moda de dizer não, eu quase morri mesmo, de verdade. Porque ele não descobriu o que eu tinha, saiu um grosseirão enorme no meu rosto, no meu corpo inteirinho. Eu troquei a pele do corpo inteirinho, inchei muito e não descobri o que era. E quando foi descobrir, foi eu mesma, graças a Deus, Deus me ajuda muito, me ilumina a eu conseguir descobrir o que eu tenho e correr atrás de tratamento. Eu fiz uns exames que os médicos tinham pedido, tinham gastado um monte de dinheiro para fazer um monte de exames, que eles não descobriram o que era aquilo. E como deu tudo negativo, a única coisa que deu alterado, eu vi que era alergia. Daí eu fui procurar fotos, né? O Google ajuda a gente bastante, né? Porque eu fui procurar alergia e fotos de quem tinha os edemas igual eu tinha, porque era totalmente diferente de outras pessoas. Daí foi que eu achei e fui pesquisar e ver o que era, né? Fui puxar na minha mente o que eu estava usando de medicação diferente, descobri que era esse remédio. Esse remédio eu já estava tomando ele 40 dias, gente. Fui internada, fiquei 5 dias internada no hospital, tomando medicação fortíssima e a minha garganta fechou. Tive fechamento de glóteus 3 vezes, 2 vezes pra cá, que eu quase morri de ter que acudir muito rápido. E lá dentro do hospital eu tive a crise mais forte, que realmente eu quase morri dentro do hospital por causa disso. Porque olha pra vocês verem, nem sabia na época, meu risco ainda era muito maior, porque além da alergia que fecha a garganta, eu já tinha a apneia que também fechava a garganta. Então, quando eu dormia com essa alergia desse tamanho, o meu risco de morte era muito grande. Mas Deus sabe o que faz, né? E o que sempre me ajudou, que eu ia falando para vocês em todos esses processos, foi, além do carinho de todos, o amor da minha família, que me cuidou muito de mim, minha mãe, meu marido, meu irmão, minhas cunhadas, minhas sobrinhas, que sempre me deram muito carinho, né? Também teve a questão de, graças a Deus, eu sou muito positiva. Até nas piores horas, quando tava tudo horrível, Deus sempre me ajudou, Deus sempre pensar o lado positivo de cada coisa. Por exemplo, o dia que eu descobri a apneia, minha mãe falou, meu amor de Deus, minha filha, depois de tanta coisa, mais uma. Eu falei, mãe, graças a Deus que descobriu o que é, e agora eu vou tratar e ficar bem, né? Então sempre, gente, pense positivo, né? Eu tava lá no hospital passando aquele pesadelo, com aquela dor horrível, e a hora que melhorava um pouquinho, eu já tava dando risada, já tava tirando sarro de alguma coisa. E isso eu aprendi muito com meu pai era assim também. E eu aprendi com ele a ser assim, até nas piores coisas. Eu sei que tem muita gente aí que tá me assistindo agora, que tá passando por problemas de saúde horríveis, por depressões horríveis, que é uma doença muito terrível. Lute, gente, não se entregue, porque sempre há uma luz no fim do túnel, sempre Deus sabe o que faz, né, pra poder ajudar a gente, né. Ele me encaminhou
a conhecer as plantas, a começar a cuidar delas, para me ter forças, né? Tirar a força delas para me cuidar, para me ter uma fonte de renda extra para mim conseguir me cuidar, né? Para ter o tempo, porque não é que eu tenho muito tempo, eu não tenho, gente, eu não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho nada, mas eu consigo conciliar meus horários, né? Daí eu consigo na parte da manhã, eu vou lá, faço meu tratamento, se eu precisar trabalhar até mais à noite, eu trabalho, né? Então a gente vai aconselhando e dá. Mas sempre, gente, tenha muita fé em Deus. Deus sabe o que faz. Deus abre umas portinhas e a hora que a gente pensa que não tem solução, Ele ilumina. E outra coisa é isso, às vezes Deus tá mostrando para você, mas não diretamente. Não é que Ele vai mostrar para você a solução ali específico, mas Ele vai te dar uma luz, uma esperança, um jeito de você conseguir descobrir, né? O que fazer, para onde ir. Deus ajuda muita gente. Eu conheci, e até nessas piores horas, a gente conhece muita pessoa legal, muita gente maravilhosa nesse mundo. Tem pacientes lá da clínica de Alfenas que a gente se fala até hoje, que a gente vê como que eles estão, eles querem saber como que a gente está, né? Então é muito, muito bom mesmo a gente conversar. Sempre, gente, converse com as pessoas, passe a saber as histórias das pessoas, escute as histórias das pessoas, porque às vezes ali, hoje, você pode estar me ouvindo hoje, você fala, imagina, mas você não sabe, às vezes tem um amigo seu que está passando por um problema parecido, ou você daqui uns dias pode estar passando por algo parecido, aí quando falar você vai lembrar. Porque, por exemplo, neuralgia, primeira vez que eu ouvi falar dessa dor, eu estava em um salão. Eu estava num salão e uma amiga minha comentou que ela estava suspeita de ter essa doença, explicou o que ela estava sentindo, o que os médicos falavam. Naquele dia, pra mim não tacava nada. Passou 3 meses, eu comecei a ter o mesmo problema. Então, quando veio aquilo de mim, que falou, eu lembrei lá dela, o que ela me contou, o que ela comentou comigo. Eu fui puxar dela as informações que eu tinha para agregar e me ajudar a descobrir o que eu tinha também, um tratamento. Então, sempre escute as pessoas, sempre. Escute as histórias, né? É bom falar, mas a gente ouvir o que os outros têm para dizer é muito importante. E não só ouvir por ouvir. Guarda lá numa caixinha que pode ser que algum dia você vá precisar disso também. Espero ter tirado as maiores dúvidas de vocês. Se ficou dúvida ainda, gente, pode deixar nos comentários aqui que eu vou responder todos vocês, tá? Quem tiver problema ainda com neuralgia, o meu foi neuralgia occipital, mas lá na clínica em Alfenas eles tratam também todas as dores crônicas, tá? Então quem tem problema de coluna, neuralgia do trigêmeo, a principal que eles cuidam, mas as formas de tratamento é tudo parecida, gente. Então o principal sintoma de neuralgia é essa dor em choques, né? Mas cada pessoa tem sintomas diferentes. Por exemplo, eu sentia dormência no rosto, eu sentia a língua adormecer, o meu rosto todo adormecer, zumbido no ouvido, zumbido às vezes na sinto um pouco ainda. Então, e outra coisa que eu tava esquecendo, que era o que eu pensava antes de fazer a cirurgia e que só depois eu fui descobrir. Não é porque você fez a cirurgia lá de neuralgia que você vai sumir todas as suas dores, todos os seus problemas. Não é assim que funciona, tá? Ela tira aquela dor de choque principal, mas as dores, umas dores queimadas que são musculares, igual por exemplo zumbido no ouvido, essas outras partes, foi com o tempo, com o tratamento que foi melhorando. Medicação, gente, hoje eu só tomo um remédio bem fraquinho que chama gabapentina, mas é só 100 miligramas dia. O médico tinha mandado tomar 900, mas eu achei muito. Eu não gosto de ficar dopada, eu sou extremamente... Gente, eu não gosto de beber nem um gole de cerveja. Eu sou tão assim que eu gosto de ter minha mente totalmente sã, que eu não gosto de nada. Então ele passou muito forte, eu falei, não, eu prefiro sentir um pouco de dor do que isso.
Mas daí outro médico falou pra mim, não, toma só 100 miligramas só, que ele vai te ajudar a dormir melhor e tirar um pouco da ansiedade. Porque quando eu comecei a usar o CPAP, eu sentia muita ansiedade. Eu sentia que o meu coração ia sair pela boca, até durante o dia. Então a minha ansiedade estava muito grande. Daí esse remédio que eles tinham me indicado para tomar em doses altíssimas, aí eles falaram, não, você toma ele em dose baixa, que vai ajudar na ansiedade, vai ajudar o teu cérebro a resetar, que esse é direto para o cérebro, gente, por causa do AVC, essas coisas. Mas uma dosagem bem pequenininha, que não traz nenhuma contraindicação. Então eu só uso isso e remédio para colesterol e afinal sangue, que é por causa que quem tem AVC tem que tomar essas medicações. Mesmo sem eu ter colesterol, nunca tive, mas tem que tomar mesmo assim, né? E tô lutando também a questão de que eu tenho que abaixar um pouco o peso, mas não pode baixar sem criar músculo. É um fuá, gente, um negócio de doido, né? Então tem que fazer acompanhamento também. Mas isso é o de menos, né? Então, pessoal, quem tiver dúvidas, deixe nos comentários. Se alguém precisar do contato lá da clínica lá de Alfenas, gente, é só pesquisar no Google, mas pode pedir aqui também, que eu passo o link para vocês. Eles abriram também filial em Varginha, Minas Gerais, tá? E também vai abrir uma filial em Pouso Alegre, mas esses dias eu não pesquisei e eu não sei se já está em funcionamento ou não. Pouso Alegre aqui pertinho de mim, né? Pra mim seria ótimo. Mas por enquanto tá só em Alfenas e Varginha, tá? Eles atendem o Brasil todo e também fora do Brasil. Eles têm muito paciente de fora também. Eles são muito carinhosos e maravilhosos, tá? Tem os planos deles lá também, que são gratuitos, né? Tem um jeito lá também. É só você entrar em contato com eles lá, você vai saber se tem como você fazer o tratamento ou não. E outra coisa, gente, essa parte da apneia que é tão grave, que causou tudo isso que eu tive, e é uma doença silenciosa, pesquise, gente. Se você tá tendo algum sintoma, ronco, levantando muito à noite, muita sonolência durante o dia, tá? Muito cansaço, exaustão, né? Problemas de pressão subindo e descendo muito rápido, os problemas do coração, tudo isso, gente, faça um exame do sono, que talvez você pode estar com uma apneia e nem sabe. Você pode estar aí com um revolvinho marcado na sua cabeça durante a noite e você nem sabe. Espero ter ajudado aí e até o próximo vídeo. Tchau!